Graças e paz, irmãos. Amém. A palavra de Deus fala que o homem, filho de mulher, vive breve tempo e cheio de inquietações. Existem muitas inquietações internas e externas na nossa vida, coisas que tentam afastar a gente dos caminhos do Senhor, afastar a gente da comunhão, né, com os filhos de Deus, mas que a gente possa estar bem atento, né, porque o inimigo das nossas almas, ele faz de tudo para tirar a gente da presença do Senhor. A gente possa a cada dia estar se dedicando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar dele. Agora cantar um hino aqui, dar o louvor do nome do nosso Deus. Amém? Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. Com autoridade garantir vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar, em espírito e em verdade, declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar, em espírito e em verdade, declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Amém. Amém. Mas eu quero convidar você a abrir lá em Ageu. Sabia que tem Ageu na Bíblia? Convidar você a abrir lá. Ageu capítulo 2. Liga sua Bíblia lá, abre sua Bíblia em Ageu. Eu queria convidar você a orar mais uma vez. O culto hoje vai ser longo, que até os irmãos acharem Ageu. Mas é fácil, está no Antigo Testamento. Fica a dica. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, mais uma vez queremos clamar ao Senhor, interceder a Ti, para que o Senhor revele a Tua vontade, revele o Teu querer sobre as nossas vidas. E agora, ó Pai querido, através do livro de Ageu, fale-nos, ó Deus, sobre esse tema tão importante, que é necessário relembrarmos sempre, que é a santidade. Tome, Senhor, as nossas vidas, nosso coração, mente, os nossos ouvidos, e que possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Ageu capítulo 2, veio a partir do verso 10 até o verso 23. No dia 24 do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunte aos sacerdotes sobre a seguinte questão da lei.
Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com ela tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer outra comida, isso ficará consagrado? E os sacerdotes responderam, não. Em seguida perguntou a Ageu, se alguém ficar impuro e tocar no cadáver, por tocar num cadáver, e depois tocar em alguma coisa, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes. Ficará impuro, então, disse Ageu. É o que acontece com este povo e com esta nação, declara o Senhor. Tudo que fazem e tudo que me oferecem é impuro. Agora preste atenção. De hoje em diante, reconsidere como eram as coisas antes de se colocar a pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, trazia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem, granizo, mas não se voltaram para mim, declara o Senhor. Verso 18. A partir de hoje, dia 24 do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até onde a videira, a figueira, a romeira e as oliveiras não têm dado fruto? Mas de hoje em diante abençoarei vocês. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no dia 24 do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e seus condutores. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Só para situar os irmãos, o livro de Ageu é o livro que o Senhor vem chamando o povo de Deus, vem chamando o seu povo a novamente a santidade. O povo pecou, Ageu está chamando a atenção desse povo, através, sendo usado por Deus. Os irmãos terem uma ideia, esse povo quando sai da Babilônia, eles esquecem da adoração, eles esquecem do templo, eles esquecem daquilo que era valorizado por Deus, que era a própria adoração, e vão investir nos seus próprios negócios, e vão investir nas suas próprias casas, e esquecem a adoração ao Senhor. E agora Deus está chamando esse povo à responsabilidade, e chamando a santidade. Santidade é um tema que é urgente todos os dias na nossa vida cristã. Quem está fazendo aí a estação, a segunda estação, tem um estudo lá sobre santidade. Porque isso é importante. Hebreus capítulo 12, verso 14, diz que esforce para viver em paz com todos. Sejam santos, pois sem santidade ninguém verá ao Senhor. Se nós não formos santos, se nós não buscarmos santidade, a gente precisa entender o que é ser santo, o que é ser santidade, ter santidade. Ser santo é ser separado. Viver em santidade é ser separado. Separado do quê, pastor? A gente vai virar agora, vai para um mosteiro, vai morar lá? Não. Nós somos separados para Deus, por Deus e para a obra de Deus. Nós somos separados e vivemos nessa santidade para que a obra dele seja feita por você e por mim, mandados por ele. A santidade significa que a cada momento eu quero separar a minha vida para adorar a Deus, que eu vou retirar da minha vida aquilo que desagrada a Deus, porque eu quero adorar a Deus. E isso é ser separado. Existem cristãos que acham que ser santo, ser separado, não se mistura mais com as pessoas do mundo. Fica complicado. Porque a pessoa que entrega gás na sua casa, você sabe se ela é cristã ou não? O teu patrão, ou os teus funcionários, ou os teus, aquelas pessoas a quem você presta serviço,
são todas ali devotas e adoradoras a Deus? Se a gente botar na cabeça que a gente é tão separado, que a gente não convive mais com essas pessoas, vai ficar difícil viver nesse mundo. E fica mais difícil ainda cumprir Mateus 28, de 18 a 20, ide por todo mundo, batizando, fazendo discípulos. Porque se eu não estiver no meio deles, se eu não estiver no meio deles como aquele que é separado, vivendo em santidade, como que eu posso ser luz? E a luz, irmãos, quando o Senhor nos chama a ser luz, é onde eu chego e faço a diferença, porque eu busco uma santidade. Os irmãos perceberam que o nosso pátio está mais claro, né? Tem ali um refletor de estádio agora. Ali. O irmão semana passada deu a ideia de botar 2. Eu não sei o que ele quer fazer ali, né? Daqui a pouco a gente bota um campo ali, né? E é interessante que conforme clareia, a gente vai vendo os problemas, as pinturas, as rachaduras. Essa é a função da luz, mostrar o que estava escondido. Você é luz. E se você vive em santidade, se você busca a presença de Deus constante, aonde você chega, a sua presença deve mostrar aquilo que está escondido na vida das outras pessoas. Você deve fazer a diferença. Como que eu vou mostrar o que estava escondido? Eu vou ficar apontando o dedo, então? Eu vou chegar para o fulano e dizer, você está em pecado, vai para o inferno? Não. Não é assim. É que só a sua presença ali, a sua forma de viver, a sua forma de se conduzir com as pessoas, elas já percebem a diferença. E bate uma curiosidade, ela vai perguntar, por que você é tão assim? Tão desse jeito? Aí você pode dizer, por causa de Jesus. Algumas pessoas me perguntam se eu estou preocupado. Preocupado sim, mas assim, com medo, como que eu estou reagindo com a cirurgia. Recentemente uma professora me perguntou sobre isso. E eu disse, eu estou caminhando. Tá, mas e os sentimentos, agora que você tem a data? Eu falei, professora, é o seguinte, eu não queria fazer essa cirurgia, mas eu preciso fazer essa cirurgia. E eu sei que a minha vida está na mão de Deus. Está na mão do Senhor. O que vai acontecer eu não sei. O médico, eu orei por ele. Tem um monte de gente orando por esse médico. Porque, na minha concepção, ele vai ser simplesmente só um instrumento na mão de Deus. Quem vai fazer a cirurgia é Deus. Se vou morrer ou viver, não sei. Mas a minha vida está na mão dele. E eu sei muito bem para onde eu estou indo. Ela ficou olhando assim. A vida de santidade, irmãos, é quando você mostra para as pessoas que a sua vida é meio diferente. Não é se exibir. A gente vai ver isso aqui sobre santidade já já. Não é se mostrar, bater no peito, declarar uma tonelada de versículos bíblicos, saber recitar Salmo 119 de cor. Não é isso. Quem dera se fosse só isso. Mas viver a santidade é aqueles que realmente querem se envolver com Jesus, aqueles que querem adorar o Senhor. Irmãos, o que impede o avanço da obra de Deus, o que emperra uma igreja a crescer, o que atrapalha missões, como a gente orou há pouco, de se desenvolver, não é falta de recurso financeiro. Não é. Inclusive, quando a gente comentou do alvo de missões estaduais, eu mostrei para os irmãos que a gente consegue passar no estado esse alvo com muita facilidade, sem muito esforço, com R$10 de cada batista paranaense. E se a gente dividir R$10 por 12 meses ainda, não chega a dar R$1, para chegar no dia da campanha e a gente passar o alvo de missões. Então não é problema financeiro. Até porque, irmãos, de quem é a igreja? De quem é a igreja? O Senhor. Tem crise financeira no céu? Não tem. Pedro, quando chegou para Jesus e disse assim, Senhor, a gente precisa pagar o imposto, como é que a gente faz? Vai lá, pega um peixe, abre a boca do peixe, vai ter 2 moedas, você paga o seu e o meu imposto. E aconteceu, está lá nos evangelhos. Então, o problema do reino não é falta de finanças.
A falta de avanço do reino, da igreja, não é os ataques do inimigo. Não são. É louco, pastor. Como que não é? Não é. Até porque Jesus disse que contra a igreja as portas do inferno não prevalecem. E a gente precisa entender bem, eu gosto de sempre frisar e explicar esse versículo, que as pessoas acham que a igreja está aqui, nós estamos num culto, a gente está aqui orando, tem gente intercedendo enquanto eu prego, e aí os demônios estão lá no portão tentando entrar, o portão está aberto, mas não entra, e aí a igreja está prevalecendo. Não, não é isso. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja porque a igreja avança. Mete o pé na porta do inferno e tira as vidas de lá. Então ele não prevalece porque a igreja está avançando, está orando, buscando. Mas o avanço do reino não é o ataque do inimigo. A falta do avanço do reino não é. Irmãos, nem mesmo entraves políticos. Não é. Sabe o que impede o avanço da igreja? Pecado. O pecado impede o avanço da igreja. A falta de santidade. Porque Deus não quer um povo que só faz ritual religioso. Tudo que a gente faz aqui, o louvor, as orações, a entrega de dízimo e oferta, missões. Deus se agrada, assim. Deus sorri em ver um povo fiel. Mas não é isso que Deus espera somente. Porque isso a gente faz muito facilmente. É como uma das pessoas que nos ajudam na entrega de cesta básica. E eu volto e meia, lógico, agradeço, todo mês agradeço. A gente manda áudio, manda agradecimento, e a pessoa sempre diz assim, na verdade eu não faço nada. Eu só mando o dinheiro. Quem faz o maior serviço são vocês. Mandar dinheiro, ela botou assim, mandar dinheiro é fácil. No caso dela, tá? Mandar o dinheiro é fácil. Irmãos, vim aqui cantar, isso é fácil. Não é ritual religioso que agrada a Deus, mas é a santidade. Porque eu posso vir aqui cantar, pregar, orar, mas está em pecado. E Deus não se alegrar. A obediência, já diz a palavra, alegra mais o coração de Deus do que os sacrifícios, do que os rituais. Lá na Bíblia Viva, Hebreus 12, 14, que nós lemos há pouco, na Bíblia, a tradução Bíblia Viva diz: procurem afastar-se de toda a discórdia e busquem levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá ao Senhor. Viver uma vida realmente que condiz com aquilo que fala, que prega. Viver essa santidade. E santificação, irmãos, buscar essa santidade tem como ferramenta a santificação, e isso faz parte da salvação. Nós aceitamos a Cristo, fomos batizados, pertencemos a uma igreja, mas não é só isso. A salvação não custou nada para você. Quem é que pagou para ser salvo? A gente não paga nada para ser salvo, porque é de graça, é pela graça. Só que a santidade, a santificação tem um preço. Porque é vencer os meus desejos carnais, como falamos domingo passado. É vencer os meus desejos, as minhas vontades, as minhas iras. É vencer aquilo que eu acho que é bom para mim, mas desagrada a Deus, agrada o próximo. É realmente viver a vida que Jesus viveu. Falar que eu quero ser igual a Jesus é fácil, quero viver igual a Ele. Uma vida de completa abstenção, de amor ao próximo, de abrir mão de desejos. Essa é a vida de obediência que Deus espera de você e de mim. Essa é a vida que a gente precisa retornar constantemente em santidade. E Ageu nos ensina que o povo saiu disso. E vivia alguns perigos. E vivia perigos, irmãos, porque santidade é muito frágil. Você tem algum utensílio na sua casa muito frágil? Você olha assim, dá até medo de mexer naquilo.
uma porcelana, um copo de estimação, aquele copo que você gosta, uma caneca, é algo frágil, a gente olha assim, dá até medo de mexer naquilo. A santidade é bem parecida, é frágil. Olha o que diz aí os versos de 10 a 14, Ageu 2, tá? No dia seguinte, no dia 24 do 9º mês, segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta os sacerdotes sobre a seguinte questão da lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com ela tocar um pão, ou algo cozido, um vinho, um azeite, qualquer outra comida, isso ficará consagrado? E o sacerdote respondeu, não. Em seguida perguntou a Ageu, se alguém ficar impuro, tocar um cadáver, e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim. E respondeu o sacerdote, ficará impura. Então disse Ageu, é o que acontece com este povo, com essa nação, declara o Senhor, tudo que fazem, tudo que me oferecem é impuro. Ageu faz aqui, Deus manda Ageu lançar uma parábola dentro de algo que está na lei judaica. O judeu tinha alguns rituais. Por exemplo, se tocasse num defunto, num morto, ele tinha que ficar isolado, não podia tocar em nada. As mulheres, no tempo da menstruação, não podiam nem sair de casa. Era considerada impura. E se tocasse alguma coisa, se tocasse aqui nesse púlpito, não podia usar esse púlpito. Ficou impuro. Só que aquilo que é puro, se tocasse algo puro, não ficava puro. Então eles tinham alguns rituais. O que Deus está ensinando aqui, através do profeta Ageu? É que santidade não se transfere. O que é puro, se tocar algo puro, não fica puro. Mas o impuro, se tocar o impuro, vai ficar impuro. Santidade não se transfere. Para a gente entender melhor, vamos imaginar aqui duas pessoas. Uma que está doente, gripada, vamos pegar a gripe, que é mais fácil da transmissão, e uma pessoa que está saudável. Eu estou saudável e o João está aqui gripado. Então, João, eu vou te ajudar na cura, tá? Eu vou ficar aqui do teu lado, eu vou passar saúde para você. Tá bom, João, eu vou transferir saúde para você, João. Acontece isso? Eu consigo transferir saúde para o João, mas ele vai me transmitir gripe. E é uma possibilidade bem grande de eu pegar a gripe do João. O que Deus está dizendo é o seguinte, olha, a santidade não vai se transmitir. Eu não transmito santidade para você. Eu vivo a minha. Eu busco a presença de Deus. Eu que vou orar. Eu que vou fazer minhas devocionais. Sou eu que tenho que buscar essa presença de Deus. Agora, o mundo, sim, ele pode me contaminar. O mundo, sim, pode me fazer afastar-se do Senhor. Essas coisas que o mundo vão me oferecendo podem vir me contaminar. As conversas, as falas e as falácias do mundo podem me fazer contaminar. Talvez eu não consiga transferir santidade. Não vou conseguir. Eu consigo sim mostrar a diferença que Jesus faz na minha vida. E a santidade vai ser essa busca. Essa santificação vai ser essa busca. Se nós acharmos que só por eu ter uma vida correta, eu vou transmitir santidade, você está enganado. O que você transmite é bom testemunho. Agora, se você não se cuidar, se você não tomar cuidado com a sua vida com Deus, ficar dando ouvidos para aquilo que as pessoas falam, talvez você corra o risco de se contaminar com o mundo. A gente precisa entender, irmãos, que tem uma confusão muito grande com a graça salvadora de Cristo. Como eu disse, a graça, a salvação não foi de graça. Mas a minha vida constante de santidade, de santificação, tem um preço. E eu preciso me consagrar, ter tempo para orar. Ter tempo para ler a palavra. Me encher do Espírito Santo. Porque onde está cheio, não dá para entrar mais nada. Pega um copo, enche de água e tenta botar mais água, e transborda. Não entra mais nada ali. Uma vida cheia de Deus não permite que pecado entre. Uma vida cheia de Deus se fortalece nessa fragilidade que a vida nos mostra.
Lá em Marcos 14, 38, Jesus falando sobre isso, ele vai dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A gente precisa vigiar. Como que a gente se fortalece na santidade? A gente se aproxima de Deus constantemente. A gente procura ajuda, a gente ora junto. A gente procura um irmão para orar, uma irmã para orar junto. A gente vem no culto e não, ali eu vou me consagrar ao Senhor. Porque, irmão, sem a santidade também a gente sofre com a falta. E não só a falta de santidade, mas até falta das questões materiais. Olha aí, Ageu 2, 15 a 18. Agora preste atenção. De hoje em diante, reconsidere como eram as coisas antes que se colocasse a pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, achava 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem, granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, dia 24 do 9º mês, atentem para o dia e o fundamento do templo do Senhor que foram lançados. Parece estranho, mas é simples o que Ageu está dizendo aqui. Ageu está dizendo que nos tempos gloriosos de Israel, que eles buscavam a presença de Deus. Naqueles tempos de Salomão, como nós aprendemos em Eclesiastes, que se alguém achasse ali um pedaço de prata caído no chão, eu ia, é prata. Quero não. Porque o povo está tão rico, havia tanta prosperidade, um avançar ali tão grande, tão próspero, porque eles buscavam a presença de Deus. Tanto que Eclesiastes vai falar, olha, se a gente se afasta de Deus, a coisa fica esquisita, então busque Deus. E Deus está falando através de Ageu, olha, lembra lá no início, lá no lançamento da pedra, dos fundamentos do templo? Pois é, lá tinha prosperidade. E vocês me buscavam. Mas como que está a vida de vocês agora? Ageu pergunta. Vocês vão pegar lá 5 quilos de trigo e acham meio quilo. Vocês vão buscar 1 litro de azeite ou de vinho e acham uma porção pequena. Deixa eu fazer uma pergunta. Responde aí com você, Deus. Como que tem andado a tua vida? Como você tem se dedicado à obra de Deus? Tem sido de forma correta? Você realmente tem procurado se preocupar com a sua santidade? Você tem entregado ali aquilo que é de Deus, as suas contribuições, como prova de fé, não de barganha, mas sabendo que é Deus que cuida, é Deus que sustenta você? Você acha que tudo isso aí é só uma troca? Ou a sua vinda ao culto é somente um passatempo? Eu vou na igreja para passar tempo e venho de vez em quando, inclusive. Por que eu pergunto isso? Porque às vezes nós não estamos atingindo os nossos sonhos porque nós não temos buscado santidade. Não temos vivido corretamente com Deus. Às vezes andamos insatisfeitos porque a nossa vida com Deus não tem sido correta. Não estou dizendo que se você está passando por um aperto, por uma dificuldade, é porque está em pecado. Nem sempre é por isso. É que a vida é complicada mesmo. Mas reveja um pouco da tua vida com Deus. Da tua santidade com Deus. E como eu disse, às vezes a obra, e nós também, como parte dessa obra de Deus, não avançamos, não é por falta de dinheiro, não é por causa do ataque do inimigo, é por causa do pecado. E às vezes a gente acha que a vida está assim por causa do momento político, social. Não, pode ser pecado mesmo. Levamos as coisas de Deus de qualquer forma. A gente é igual aquele menininho que a mãe deu 2 moedas de R$1 para ele. E ele disse assim, a mãe disse para ele, olha, essa moedinha de R$1
é para você levar lá para a classe, para o momento missionário. Momento de oferta. Essa outra moeda de R$1, você passa na sorveteria e compra um sorvete para você. E aí o menino vem todo feliz, segurando as moedas de R$1, aqueles R$2 na mão dele. Vou entregar a oferta e vou comprar um sorvete. De repente tropeçou, caiu. Uma das moedas saiu rolando, caiu no bueiro e a outra ele segurou. E na hora que ele segurou a moeda de R$1, olhou para Deus. Deus, a moeda do Senhor caiu no bueiro. Porque a gente faz assim com Deus. A gente não se sacrifica realmente por Deus. A gente pensa muito na gente. A gente não realmente vive na presença de Deus como deveria. E a gente reclama de Deus. A gente acha que Deus está ali bravo comigo e mandando raio na minha cabeça. Mas a gente não olha no espelho e diz, a culpa é tua. E você não procura Deus. Lá em 1 Samuel 2,30 diz, portanto o Senhor, o Deus de Israel, declara, prometi a sua família e a linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. O Senhor falando ali, o profeta Eli, se não me falha a memória. E Jesus falou algo bem parecido lá em Lucas, capítulo 9, verso 26. Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos seus anjos. O que Jesus está dizendo é o seguinte, se você não vive uma vida de acordo com a minha palavra, você ainda tem vergonha de mim, no dia que eu voltar para buscar a igreja, você vai chegar diante de mim e vai dizer, Senhor, eu falei, Senhor, não te conheço. Ô louco, Senhor, eu ia na igreja todo domingo, lá na rua das Tipuanas 924, eu estava lá, Senhor. Entregar até dízimo, Deus. Aí eu falei, tá, mas eu não te conheço, porque fora do portão da igreja ninguém sabia que você era um cristão. Fora do portão da igreja você tinha vergonha de mim? Irmão, ser crente aqui dentro tem uma facilidade. Vai dizer que não é. Fala a verdade. Ser cristão dentro da igreja é muito fácil. Levantar a mão, fazer careta santa, cantar, é muito fácil. Santidade e verdade, ela é exercida lá fora, no dia a dia. É na fechada do trânsito. Em Maringá, quem dirige em Maringá, a gente exerce santidade a todo momento. É em casa, com os filhos, com a esposa, com o marido. Aquela hora que o Senhor veio de orar assim, Senhor, obrigado pelo meu casamento, Senhor, me dá paciência, me dê força. É ali que a gente exerce santidade. Ageu nos chama a atenção que a gente tem que fazer, exercer a santidade, buscar a presença de Deus em todo momento, não é quando está tudo próspero, é todo momento. É nos momentos de alegria e de tristeza, de choro, de fartura e de adversidade, é todo momento. Nós vivemos hoje, infelizmente, um tempo que a gente acha que por estarmos na casa de Deus, para entregar dízimo e oferta, a gente tem que ter conta bancária farta. Que Deus tem obrigação, Deus não tem obrigação de nada com a gente. Como eu falei domingo passado, se Deus parasse na salvação, a gente já estava no lucro. Porque sem a salvação de Jesus, o nosso destino é o inferno. Mas Ele ainda nos abençoa. E nos dá herança. Ageu está dizendo que por causa do pecado, a agricultura foi afetada. Lembrando que nesse tempo, o povo hebreu, eles eram totalmente agrícolas. Irmãos, eu fico olhando hoje, por exemplo, o Brasil. O Brasil tem tudo para ser um país próspero. Mas a gente precisa orar mais. Buscar mais a presença de Deus. Buscar realmente fazer com que, como cristãos, esse país avance. Detalhe a aparência, não estou falando de política, fecha parênteses. Eu estou falando de vida com Deus. Vida com Deus. De buscar a presença de Deus como cristão. Ora, quem aqui realmente ora, não precisa levantar a mão, mas todo dia pelos seus vizinhos. Principalmente aquele vizinho chato. Todo dia falando, Senhor,
Converta esse meu vizinho. Ai, Senhor, o dia que ele for comigo para a igreja vai ser uma alegria. O som vai ser mais alto. Ele vai parar de gritar palavrão. Hoje eu estava vindo para casa, passei aqui em cima, na frente de um bar ali em cima, estava assim. Eu passei e falei, Senhor, como eu queria ver esses homens lá na igreja. Tudo bêbado. Como eu queria vê-los na igreja. Salvos. Converta esses homens. É isso que nós precisamos fazer. Orar. Pastor, eu não sei falar com bêbado. Então não fala, mas ora. Para o carro ali e ora. Ora pelo vizinho. Ora pelo seu bairro. Que possamos ser aqueles que busquem a santidade de Deus para que Deus traga uma prosperidade realmente na vida da igreja, na vida das pessoas. Esdras, capítulo 1, verso 5 diz, então os chefes das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e levitas e todos aqueles cujo Espírito de Deus havia despertado, se dispuseram a ir a Jerusalém e ali construir o templo. Eles estavam animados, fizeram promessas, só que não cumpriram. Em Esdras eles estão lá animados, vamos construir o templo, vamos voltar à glória de Israel como era de antes. Não passou muito tempo, começaram a melhorar suas casas e abandonaram o templo. O templo ficou lá em segundo plano. Acabou o ânimo. Muitas pessoas fazem muitas promessas para Deus. Principalmente em momentos difíceis. E nos momentos complicados, de dificuldade da vida, irmãos, como surgem promessas? É momento de desemprego, é momento de doença, é momento de crise, aí faz promessa. É só melhorar. Acabou as promessas. Os votos se vão. Se nós cumpríssemos todos os votos que nós fazemos a Deus, imagina. Que bênção seria o reino. Irmãos, a gente precisa buscar a santidade, porque o Deus, e aí a gente precisa entender esse detalhe dentro da santidade, dentro daquilo que Deus traz às vezes, que a gente não queria. Porque a gente sempre lembra que Deus é amor. Mas a gente esquece que esse Deus que é amor é justo. E na sua justiça, como um pai justo, disciplina os seus filhos. E quem aqui gosta de disciplina? Quem aqui gosta, de vez em quando, levar um puxão de orelha? Ninguém gosta. E Deus, de vez em quando, tem que dar uns puxão de orelha em nós, como filhos, porque a gente dá umas vaciladas. E aí a gente bate o pé com Deus, faz igual criança, pula no chão, bate o pé, faz pirraça. Enquanto nesse momento a gente deveria botar o joelho no chão e dizer, Senhor, me perdoa, se eu estou passando por isso. Se for por causa de pecado, me perdoa, mas se for algo para aprender, eu aprendo então. E abençoe a vida de outros. Ageu 2,17 diz que eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês. Entenda, Deus não está sendo aquele Deus mitológico que nos mitos da Grécia, nos mitos antigos, a seca, a tempestade, as enchentes, era porque os deuses estavam furiosos. Não é isso que Ageu está dizendo. Ageu está dizendo o seguinte, vocês fazem promessas, vocês dizem que vão buscar a Deus, não buscam, e agora vocês têm o resultado das mãos de vocês. O pecado. A disciplina de Deus vem para que a gente volte para o centro da vontade de Deus, para que a gente seja transformado. Mas imagine o seguinte, que tudo que você orasse, você ganhasse. O que você pediu a Deus essa semana? Imagine tudo. Quem tem filho vai entender o que eu estou dizendo. Se teu filho pedisse tudo o que você pedisse, você desse tudo o que ele quer. Como que seria essa criança? Uma criança sem limite. Uma criança com um limiar de frustração. Quer dizer, não vai ter limiar de frustração. Como recentemente de um caso que ficamos sabendo, não aqui do Paraná, mas de uma jovem, ganhava tudo dos pais. Tudo que ela pediu, o pai dava. Tudo. Pai rico. Um belo dia, ela pediu algo para o pai, acho que um carro zero.
Naquele momento o pai não podia comprar, porque carro zero, você não chega ali na esquina, tá ali, filha. Não é. É um processo. E o pai disse, olha, tal momento a gente vai ver o carro. Agora não dá. Ela pulou do 5º andar e se matou. A nossa vida espiritual, se Deus não nos disciplinasse, nós cometeríamos suicídio espiritual. E alguns têm cometido. Porque entendem, como eu já falei algumas mensagens atrás, não entendem direito quem é Deus. Deus não é o gênio da lâmpada, faça 3 pedidos e recebereis. Deus, Ele disciplina os seus filhos, Ele não está aqui para mimar você e a mim. Ele está aqui para dar aquilo que é necessário. O que é o suicídio espiritual? Não vai mais na igreja, não ora mais, não busca mais a presença de Deus, não tem mais comunhão com os irmãos. Vai abandonando as coisas de Deus, não vai tendo mais santidade. O segredo, irmãos, para que não venha ter falta na tua vida, e falta não só nas questões espirituais, mas nas questões materiais também, é arrependimento. O povo de Deus aqui em Ageu se arrependeu. E o que aconteceu? A santidade que eles estavam agora buscando estava atraindo, trazendo as bênçãos de Deus para eles. Convido você a ler os versos 19 a 23. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado fruto. Mas de hoje em diante, abençoarei vocês. A palavra do Senhor veio a Ageu pela 2ª vez, no dia 24 do 9º mês. Ele faz essa questão de mostrar a data que Deus está fazendo a promessa. Diga a Zorobabel, governador de Judá, eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei os tronos, destruirei o poder dos reinos estrangeiros, virarei os carros dos seus condutores, os cavalos, e os cavaleiros cairão, cada um pela espada do companheiro. Naquele dia declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque tenho escolhido, e declara o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo o seguinte aqui, até esse momento está fazendo falta, né? Não tem comida, vocês estão passando aperto, mas agora vocês buscando a minha presença, não vai ter mais falta de nada. Vai ter comida. E outro, os inimigos vão cair, porque sou eu que vou lutar a guerra de vocês. O governador vai ser meu anel de selar, ou seja, vai ser minha garantia de que eu estou com vocês. Vocês vão ver através dele sabedoria para governar. Lembra que eu disse que o problema do avanço da igreja não é falta de dinheiro, não é os ataques do inimigo, não são as questões sociais e econômicas, mas é pecado. Quando o povo de Deus volta-se para Deus, as coisas acontecem. Irmãos, Deus tem promessas para as nossas vidas, é a gente que não vai até Ele. A santidade, ela atrai bênçãos. A santidade faz com que a gente fique mais próximo de Deus e Deus nos abençoa. E a desobediência passada, a disciplina, Deus esquece quando a gente se arrepende. A obediência presente é que marca as bênçãos de Deus. Deus não fica lá atrás dizendo assim, mas lembra aquele dia lá? Não. Quando a gente se arrepende, pede perdão pelos nossos pecados, Deus diz assim, está perdoado. Aí pequei de novo, porque isso aí é uma garantia que nós temos, que toda hora a gente vai pecar. Aí quando a gente peca e volta, Senhor, me perdoa, de novo, Senhor. Aí ele fala, de novo por quê? Eu esqueci aquele. Agora é necessário que a gente se arrependa. Atos vai dizer, capítulo 17, 30, no passado, Deus não levou em conta a ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ele está falando de Jesus. Lucas, que escreveu Atos, está dizendo de Jesus. Que quando nós nos arrependemos, o Senhor não leva mais em conta esse momento de ignorância que nós tínhamos. E agora, temos chance, oportunidade e esperança diante de Deus. Guarda isso. O pecado
atrai diante de nós a derrota. O pecado nos faz derrotados, mas a obediência traz sobre nós bênçãos. Guarda isso na sua vida. A igreja de hoje, a igreja de Jesus tem que ser caracterizada pela obediência a Deus. É isso que caracteriza a igreja. As maldições que estavam sobre nossas vidas foram quebradas na cruz. Não são rituais religiosos, não são campanhas infinitas que vão fazer o mais obediente, mas é uma busca constante pela santidade diante de Deus. É isso que me faz. É isso que me traz bênção. Irmãos, a obediência é tão séria, que traz bênçãos, isso é tão sério, que Deuteronômio vai dizer o seguinte: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, seguirem cuidadosamente os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Guarda o que Moisés está escrevendo em Deuteronômio. Se vocês obedecerem, as bênçãos virão até vocês. Aqui Moisés está dizendo aqui, se a gente é obediente, as bênçãos correm atrás da gente. Se a gente desobedece, as bênçãos correm da gente. Às vezes eu escuto umas frases, eu vou na igreja para ser abençoado. Eu fico pensando, vai na igreja para receber a bênção? Está em pecado, então. Porque Deuteronômio está me dizendo que quando eu obedeço, as bênçãos vêm. Se eu desobedeço, as bênçãos foi. Não veio. A mesma coisa sobre essas bênçãos de Ageu 2, 20 a 23, Jesus falou em Mateus 24. Olha o que diz lá. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu, os seus poderes do céu serão abalados, então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Obrigado, meu irmão. Agora eu consigo falar mais meia hora. Mas deixa o copo aqui. Quando ali Ageu está dizendo que os inimigos vão cair, que as nações vão ser abençoadas pelo povo de Israel, ele está se referindo da vinda de Jesus. Quando ele está dizendo lá que vai acontecer das bênçãos retornarem, quando ele diz que Zorobabel, filho de Sealtiel, vai ser ali um anel de selar, é que as bênçãos prometidas de Deus vão ser cumpridas. E aí lá em Mateus a gente vê essa bênção sendo cumprida através de Jesus. Quer permanecer firme? Quer continuar firme? Quer receber as bênçãos de Deus? Busque a santidade e a obediência. Sem isso você não vai conseguir. Termino com o texto de João 6,35. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. O que crê em mim nunca terá sede. A palavra vida que Jesus está dizendo aqui, no grego é zoe, que é uma vida completa, uma vida abundante. Não é uma vida como essa nossa, que tem tempo de validade. É uma vida plena em Deus. Teremos sempre como manter a nossa vida através da vida com Jesus. Jesus está dizendo que Ele que preenche os nossos vazios. Que é Ele que preenche a nossa vida. É Ele que nos capacita a santidade. Sem Ele, a gente não tem vida. Sem Ele, a gente é verdadeiramente mortos andando aí pela rua. Não temos vida, não temos esperança. Não temos certeza de nada. Sem Jesus, a gente não chega em lugar nenhum. Por isso eu convido você hoje a buscar a santidade no Senhor. A confessar os teus pecados. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, a baixar sua cabeça. E queria convidar você a confessar teus pecados. Não precisa falar em voz audível, a pessoa do seu lado não precisa ouvir. Mas eu convido você a dá nome ao teu pecado agora.
Diga, Senhor, eu pequei assim, pequei dessa forma. Confessa aí, fecha seus olhos, vai confessando. Qual foi o pecado que está impedindo que você viva a plenitude da vida que Jesus te prometeu? De desfrutar da santidade com Deus. Querido, querida, Jesus está aqui. O Espírito Santo do Senhor está aqui. É momento de confissões. Como eu disse, o que impede o avanço da igreja não é falta de dinheiro. Não são ataques do diabo. Tudo isso atrapalha, sim, mas não é o que impede. O que impede é o pecado. O pecado desanima. O pecado tira de nós o desejo até pela vida. O pecado faz com que a gente pare de produzir. Por isso, confesse agora o teu pecado. Confesse os teus deuses. É aquilo que você tem como fosse um Deus para você. Tira o lugar de Deus na tua vida. E seja agora cheia do Espírito Santo. Ó Deus, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 5,18, que sejamos agora cheios do Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo. Pois, Senhor, se o Espírito Santo nos preencher, nada mais terá lugar nas nossas vidas, a não ser buscar a Tua presença e adorar ao Senhor. Ó Deus, eis aqui Teu povo, confessando seus pecados, buscando a santidade de nosso Deus, prometendo serem melhores diante da adoração ao Senhor. Talvez, ó Deus, alguns estão sendo impedidos de receberem as bênçãos do Senhor, porque, Senhor, o pecado lhes atrapalhava, lhes fazia tropeçar. Mas agora, Senhor, em nome de Jesus, tome essa vida, retire dessa vida o pecado, Deus. Que ela receba e sinta agora o perdão do Senhor sobre sua vida. Ó Deus, que sinta agora um alívio, a promessa do Senhor entrando no seu coração, um prosperar do Senhor sobre a sua vida. Para que essa pessoa, esse irmão, essa irmã, seja a boca do Senhor onde estiver, testemunho vivo. Ó Deus, seja uma expressão viva de Jesus aonde passar. Ó Pai, perdoa os nossos pecados. Renova, Senhor, a nossa vida, transforme a nossa vida, para que o Teu nome seja glorificado por onde nós passarmos. Levanta aqui uma igreja santa, uma igreja que, Senhor, busca a santidade, separada, não separado de que não quer se envolver, mas separado, Deus, para levar o Evangelho, ser luz aonde há trevas. E aí sim, ó Deus, aonde nós passarmos, as pessoas conhecerão quem é Jesus, porque cada um de nós será a expressão do Senhor aonde estiver. Salve vidas hoje, Deus. Perdoa pecados. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Irmãos, antes dessa última música, peço aos irmãos que orem por mim. Hoje é o último dia que eu prego na igreja. Só volto dia 23 de outubro, tá? Calma. Estou tirando a licença médica. Dia 28 estou internando. Dia 29 é a cirurgia. Eu conversei com o conselho semana que vem dessa possibilidade de antecipar acabei de falar o nome. A licença, obrigado. É a idade. É a licença, né, que eu quero tirar no próximo final de semana com a família. Aproveitar um pouquinho. Depois vai levar um mês para poder sair de novo. Tá ali desenvolvendo. Então eu peço que orem, tá, por isso. Graças a Deus está tudo dando certo. Então, semana que vem, a gente vai estar aí com 4 irmãos pregando. Eu queria chamar aqui, 2 já estão aqui na frente, né? Queria chamar aqui também o Gentil e a irmã Marcela, que eu queria orar por vocês. Eles vão estar trazendo a palavra de Deus durante esses 4 domingos. E eu vou perguntar para eles se vocês vieram no culto.
Se vocês não virem no culto, quando eu voltar, a coisa vai ficar feia. Tô brincando, irmãos. Mas venham, né? Tô brincando, não vai ficar feio, mas é pra vir. Vem cá, gentil, vem cá, Marcelo, eu quero orar por vocês. O João Barbosa, o João Antônio também vão estar pregando nesse um mês, né, que a gente vai ficar fora. Fecha os seus olhos de novo. Pai, eu quero agora pedir, Senhor, pela vida da Marcela, do Gentil, do João Barbosa, do João Antônio, das suas famílias, ó Deus. Esses irmãos, ó Deus, que de forma tão carinhosa assumiram esse compromisso, nesse tempo que estarei ausente, de estar trazendo, Senhor, a Tua palavra. Por isso, Senhor, peço que o Teu Espírito Santo os capacite, os dê sabedoria, que sejam instrumentos do Senhor, para trazer, Senhor, à Tua igreja a palavra, que sejam, ó Deus, boca de Deus, na vida da Tua igreja. É assim que oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Graças a Deus, irmãos. Eu quero pedir para o pastor continuar aqui. Eu quero chamar Paulo e o Gabriel aqui na frente também. A família. Não é meu aniversário? A gente imagina, a gente não sabe, a gente imagina que não deve estar sendo fácil. Mas uma coisa a gente tem certeza, que Deus tem o controle de tudo. Amém. Amém. E a gente só, como igreja, queria deixar aqui para vocês que nós estaremos aqui em oração, em apoio, e que vocês precisarem, vocês podem contar conosco. Agora é a nossa vez de fazer pelo Senhor e pela sua família. Tá bom? E como forma de carinho para o Senhor, aqui primeiro. Temos recados dos irmãos para o Senhor ler depois. Não precisa ler agora não. Recadinhos que cada um dos irmãos, alguns irmãos escreveram para o Senhor, para a família. É meu, tá? Ainda bem que o médico não passou dieta. É só uma forma de carinho, de dizer assim, podem contar conosco. Amém. Bom? Amém. E para esse momento eu queria pedir para a irmã Delcemira estar orando pela vida do pastor e da família. Amém. Amém. Irmãos, eu vou falar em nome da família, quer falar? Muito obrigado. Vocês não sabem como que isso representa pra gente. Há 15 dias atrás eu fui visitar um pastor doente. Ele teve um pico de glicemia que fala, né? Foi para 600 e pouco, assim. Ele não tem diabetes, mas ele teve. A gente foi visitá-lo. E eu saí de lá tão chateado, porque a igreja não visitou. A igreja não quis saber se ele estava bem.
Nem sabia se ele morreu. E aí eu voltando com outro pastor que a gente foi visitar, e eu falei assim, olha, eu não posso reclamar da minha igreja, porque eles têm andado tão preocupados comigo, eles, muito carinho. Então, obrigado, irmãos, por ser igreja. Vocês são muito especiais mesmo. Vocês são exemplo de igreja, porque eu falo da vida de vocês para os pastores. Pensa numa inveja, né? Pensa numa inveja para vir para cá, eu não deixo, né? Porque vocês são muito amados mesmo. Prova disso está aqui. Eu sei que vocês vão estar orando, cuidando da minha família, né? Cuidando da gente. Continuem orando mesmo, né? Que dia 23 de outubro vou estar aqui pregando novamente, né? Médico liberando, eu vou vir antes, eu não vou estar pregando. Eu vou vir antes, vou sentar aí atrás aí. Vou ser visitante. Vou querer balinha, tá? Ser visitante. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos. Te